Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Gen Talks. Eu sou a Natália Lima, divulgadora científica do Intergen. E eu sou o Thiago Nicolich, pesquisador da Santa Casa de São Paulo. E hoje o episódio é especial. Vamos falar sobre a vida real de quem faz terapia gênica acontecer no Brasil. Isso mesmo. A gente sempre traz grandes nomes da ciência, mas hoje vamos conversar com quem está no front da bancada, né? Quem realmente passa ali horas e horas em cultura celular, edição gênica, validação de vetores, modelos animais e que envolve todas as alegrias e os surtos de um pesquisador brasileiro. Recebemos uma pós-doutoranda e 2 doutorandos brilhantes. Um do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, um da Santa Casa de São Paulo e um do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Eles representam uma parte essencial da ciência brasileira, jovens pesquisadores que fazem a ponte entre a formação acadêmica, a inovação e o impacto social. Sejam super bem-vindos ao Gen Talks e é um prazer enorme ter vocês aqui. Para a gente começar, eu gostaria que, de um jeito bem simples, cada um se apresentasse rapidamente. Mostre quem vocês são, o que vocês fazem, para a gente conhecer melhor vocês. Se você quiser começar, Bianca, por favor. Claro, então... Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Bianca, eu sou pós-doutoranda do Hospital Albert Einstein. Então, eu sou aqui de São Paulo, capital. Eu fiz Química de graduação, mestrado e doutorado em Biologia Molecular. E agora, no pós-doc, também estou focado nessa área de terapia gênica. Então, meu trabalho é desenvolver nanopartículas para terapia gênica. E de uma forma bem simples, as nanopartículas elas vão funcionar como um veículo de entrega desses genes, essas ferramentas de edição gênica para células. Eu sou o Jean, eu sou médico veterinário e sou aluno de doutorado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Então, os pesquisadores veterinários é um pouco incomum, né, em comparação com outras profissões, mas atualmente eu trabalho, né, com o desenvolvimento de terapia gênica baseado em vetores virais, que são vírus modificados para tratar diferentes doenças, e nesse caso a gente trabalha para o tratamento de câncer. Né? E o meu projeto, a gente utiliza esses vetores para tratar pacientes caninos, então fazendo um comparativo da medicina comparativa entre pacientes humanos e animais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Daniel. É um prazer enorme estar aqui. E eu sou aluno de doutorado da Unifesp, mas também fico lá pela Santa Casa. Minha orientadora, ela orienta também pela Santa Casa, então geralmente a gente acaba fazendo mais nossos experimentos lá. E o meu trabalho é focado em uma doença chamada epidermólise bulhosa. E aí, o que a gente faz no meu trabalho a gente constrói uma ferramenta, a gente está modificando uma ferramenta chamada CRISPR-Off e também outra ferramenta chamada CHARM, que são ferramentas de silenciamento epigenético. Então, a nossa intenção é reduzir a expressão de um gene de forma epigenética, ou seja, nós não vamos modificar a sequência do gene, nós vamos modificar apenas o epigenoma, ou seja, nós vamos silenciar esse gene, metilando esse gene, então fazendo com que esse gene deixe de ser acessível por todas as enzimas que vão fazer a expressão desse gene, no modelo de epidermólise bulhosa. Então, a nossa ideia é reduzir a fibrose através do silenciamento de um gene chamado AGTR1, que está envolvido na via da fibrose, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm epidermólise bulhosa, que tem uma fibrose geralmente muito exacerbada. Legal, muito interessante. Aqui a gente vai falar um pouco mais da parte da pós-graduação, né? Entender um pouco a trajetória de cada um de vocês. E pensando nisso, o que motivou a vocês a seguirem essa carreira acadêmica e pesquisa? Eu sempre tive uma motivação, assim, desde pequena. Eu gostava muito de área médica, área da saúde. Então, eu sempre imaginei, sonhei em ser cientista. Mas era uma coisa muito distante da minha realidade. Eu achei que não era para mim. Mas isso foi muito latente. Quando eu entrei na faculdade, eu descobri que era, assim, possível. Que pesquisa, cientista é quem está ali na pós-graduação. Então, daí, na graduação, eu fiz uma IC. E eu, assim, apesar de não ser a minha área hoje de atuação, foi ali que eu descobri, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com isso, com pesquisa, é disso que eu gosto. Então, segui a partir daí. De pesquisa em geral, ou algo específico que você olhou assim e falou, nossa, quero trabalhar só com isso? Não, no IC eu gostei muito da iniciação científica de pesquisa, mas eu sempre tive essa vontade, eu trabalhei na época com poluição atmosférica, um tema totalmente diferente, mas eu estava na faculdade de medicina da USP, e eu já pensava em usar nanopartículas, eu assisti uma palestra na faculdade super interessante sobre o uso de nanopartículas de ouro para o diagnóstico de câncer. Eu falava, gente, eu quero trabalhar com nanopartículas
para a saúde. Então, eu fui atrás disso, daí encontrei o professor Sam, lá da Unifesp, que trabalhava com terapia gênica. Falei da minha vontade e a gente pensou em um projeto e daí foi assim que eu comecei, no final da minha graduação. No meu caso, eu acho que é um pouco parecido também. Desde criança, eu sempre gostei muito dessa questão do desconhecido, da dificuldade. Então, quando eu assistia, por exemplo, o desenho do laboratório do Dexter, não sei se alguém lembra. Muito bom. Eu achava muito incrível a possibilidade de criar coisas novas, né? Então, isso sempre foi muito atrativo para mim e eu também acreditava que não era uma possibilidade, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo novas pessoas e vê que sim, que é possível, né? A gente alcançar determinados lugares e alcançar nossos sonhos, assim. E também, a pesquisa veio para você, tipo, em algo específico? Tipo, eu quero pesquisar isso ou não? Veio de forma geral, assim? Então, no meu caso, foi algo mais específico, né? Então, na graduação, eu fui assistir uma palestra e eu achei o método de tratamento de câncer que o palestrante estava apresentando muito inovador. Eu nunca tinha ouvido falar, que se chama eletroquimioterapia. Então, eu achei incrível a utilização de pulsos elétricos para auxiliar no tratamento de câncer. Legal. E desde esse momento eu falei, eu quero trabalhar com isso. E fui atrás, eu fiz o meu projeto de mestrado com essa técnica de tratamento de câncer e segui, então, pro doutorado trabalhando com câncer como um todo. No meu caso, eu sempre fui apaixonado por terapia gênica. Eu acabei nem falando do meu background, né, na última questão, mas eu sou biólogo, então me graduei em biologia. E eu lembro que antes de eu começar a biologia, logo que eu saí do colégio, eu fiz 1 ano de direito. E eu lembro que quando eu estava fazendo direito, eu sempre pesquisava coisas assim, plasmídio. Eu tinha que fazer um trabalho da faculdade, eu pesquisava sobre plasmídio, eu estava pesquisando sobre outras coisas. Eu falei, pô, eu preciso seguir esse caminho, eu quero muito seguir esse caminho. Aí eu saí da faculdade de direito, entrei na biologia, já querendo seguir na área de edição gênica, de terapia gênica. Sempre foi um campo que eu fui muito apaixonado, que sempre me intrigou e eu sempre quis seguir por isso. Aí me graduei, depois fiz o meu mestrado, né, aqui na USP, e agora continuei para o meu doutorado. Então, assim, o meu incentivo sempre foi buscar realmente esse campo que é a edição gênica, a terapia gênica. E quando que vocês perceberam que queriam fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doc? Foi nessa época que eu entrei no IC e eu pensei, é isso que eu quero. Eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero fazer pesquisa e eu quero fazer mestrado e doutorado. Então, foi no início da graduação, eu diria. No meu caso, quando eu ouvi essa palestra, né, que me atraiu muito por esse tratamento, eu entrei em contato com o palestrante e ele me sugeriu, né? Eu sou de uma cidade do interior do Paraná e, assim, acredito que para muitas pessoas a USP é vista como algo inacessível, né? E quando eu entrei em contato com ele, falei que queria fazer o meu estágio final da graduação com ele, ele me sugeriu essa possibilidade de iniciar um mestrado e ele me convenceu que sim, era possível e eu agradeço muito ele até hoje por isso, né? Então, ele me indicou e mostrou os caminhos e até hoje eu sigo nesse caminho da pesquisa. No meu caso foi parecido com o da Bianca, assim, logo que eu entrei na graduação, eu procurei um professor para fazer pesquisa, né, para fazer um MIC, e aí a primeira vez que eu entrei no laboratório eu já me apaixonei, e essa professora, né, a professora Maria Beatriz Riveron, ela sempre me ajudou muito nesse caminho, sempre me incentivou muito, e eu sou muito grato a ela, e depois que eu terminei a graduação, para mim era uma coisa certa que eu ia seguir na carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado e depois continuar, né? Minha intenção é um dia continuar na carreira acadêmica sendo professor, pesquisador, se tudo der certo. Legal. E essa transição para vocês foi tranquila? Sair da graduação e ir no pós? Para mim, foi um pouco difícil no final da graduação, digamos assim. No final da graduação, eu já estava no laboratório, que eu desejava fazer mestrado, então eu comecei a fazer um estágio lá. E daí era muito conturbado, porque TCC, as últimas disciplinas, eu estava escrevendo meu projeto de mestrado, então era muita coisa ao mesmo tempo. Mas daí, quando terminou a graduação, que foi uma coisa a menos, pra mim foi mais tranquilo. Mas daí vem uma nova pressão, né? Que é a pressão de tem um título pra você defender agora. Exato. Cada vez tem uma pressão nova, né? E a gente defende um e acha acabou. Quando vai ver, tem outro que... Outro é pior. Você vai passando de fase, igual videogame. E nunca vai melhorando, né? Não, sai vai da ficando mais iniciação. difícil. Você chega no pós-doc, você fala, não tem que defender nada. Mas você tem outras responsabilidades. Você fala, talvez o doutorado fosse melhor. Para mim foi um pouco mais difícil, né? Porque
porque, como eu mencionei, eu sou do interior do Paraná, então eu tive que me mudar para São Paulo e tive que conhecer novas pessoas, então nesse início foi um pouco solitário. Além de que a minha graduação, por ser medicina veterinária, eu nunca tive contato, por exemplo, com cultivo celular. Então, no início, eu tive que aprender tudo do zero. Então, eu tive muita sorte que eu conheci pessoas que foram pacientes, que me ensinaram o passo a passo ali no início. E agora, né, sou um pouco mais independente, mas valeu a pena toda essa dificuldade. A minha experiência foi um pouco corrida, essa mudança, porque eu sempre mudei muito de laboratório. Então, a minha IC eu fiz em um laboratório, meu estágio eu fiz em outro laboratório, meu mestrado eu fiz em outro laboratório e meu doutorado agora em outro laboratório. Então, como eu pulei muito de laboratório em laboratório, quando eu terminei a minha graduação, até entrar no meu mestrado, teve um gap aí de mais ou menos uns 6 meses, porque eu fiquei procurando laboratórios que eu poderia fazer o meu mestrado. Mas depois que eu entrei, foi super tranquilo, a pesquisa, né, vai te levando um pouco, você vai carregando ela e depois que você começa, você só percebe quando você termina ela, porque passa muito rápido. Porque é verdade, a gente fica pensando, 2 anos no mestrado é muito tempo. Quando vai ver, você está defendendo. Aí você fala, 4 anos no doutorado, muito tempo. Quando você vê, você está defendendo. Quando você vê, 4 anos não é nada. Até a faculdade, quando você entra na faculdade, quando eu entrei na faculdade, foi a mesma coisa. Foi, 4 anos é uma eternidade. Quando eu fui ver, eu estava defendendo, estava terminando e realmente o tempo voa nessa área. E pensando na vida no laboratório, qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na pós-graduação? Bom, tem muitas. Na verdade, o que não é dificuldade, né? Você quer que a gente fale quais foram as 3 maiores? Pode ser também. Apesar da gente somos entusiastas da ciência aqui, mas é muito difícil fazer pesquisa no Brasil, né? Muito. Então, a gente enfrenta desafios e dificuldades dia a dia. Então, tem a questão da falta de financiamento. Isso, óbvio, depende de universidade para universidade, grupo para grupo, mas, no geral, a pesquisa não é valorizada, então falta investimento nos profissionais, nos pesquisadores, na pesquisa em si, agências de fomento, é muito difícil, a pressão de publicação e de resultados, isso é muito complicado, e vou deixar meus colegas falarem também, mas só para não ficar sozinha. Olha, eu concordo com tudo que a Bianca disse. Essas são realmente as principais dificuldades, né, dessa carreira, né, de início dos pesquisadores. Mas eu acredito também que algo importante é levar em consideração o relacionamento com os orientadores, né? Eu acho que é muito importante que esse relacionamento seja da forma mais agradável possível para que as dificuldades inerentes à profissão não sejam aumentadas, né, nesse sentido. Bom, eu concordo 100% com o que os colegas aqui já falaram. Eu acho que a falta de recursos traz uma dificuldade muito grande. Às vezes, prazo para entrega de reagente. Às vezes, você se programa para fazer um experimento e aí você vai comprar o reagente e vai entregar daqui 3, 4, 5, 6 meses. Ou às vezes, você se programa para usar aquele reagente e, obviamente, o colega não faz na maldade, mas a pessoa acaba usando o reagente antes de você, acaba, e aí você chega para fazer o seu experimento e já não tem mais. Aí você tem que se reprogramar até comprar o reagente. Eu acho que essas são umas dificuldades bem grandes. Eu acho que prazo também é uma coisa que me deixa bem. Eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa. Então, às vezes, ficar contando exatamente quantos dias faltam até a minha defesa e eu preciso ter o resultado XYZ até lá, senão eu não vou ser aprovado. É uma dificuldade grande, mas acho que faz parte do processo. Então, é relativamente tranquilo isso, né? E eu acho que, às vezes, os conselhos que algumas pessoas que já estão mais à frente na carreira acadêmica, não por maldade, obviamente, mas às vezes eles falam para você fazer experimento de um jeito e você tenta e dá errado e você fala, putz, no fim do dia, a pessoa responsável por esse trabalho aqui sou eu. O meu nome está nesse trabalho, então sou eu que vou ter que arcar com as consequências. Então, vou fazer do meu jeito, que parece que está dando mais certo. Por mais que a pessoa está recomendando isso aqui, eu sei que está dando errado, então vou seguir por esse outro caminho. Isso é interessante, ainda mais quando a Bianca também comentou sobre a publicação, que querendo ou não, ainda é pouco, mas a gente sabe que a gente é avaliado por quantidade de publicação e não a qualidade. No mundo ainda está mudando essa parte da pesquisa, mas a gente sabe que lá fora é muito isso. Quanto mais você publica, melhor você é. Então, você publicou 10, você não é tão bom. Você publicou 200, você é excelente. E a gente sabe o quanto isso está sendo fraudado em muitos aspectos e tudo mais. Então, isso é um ponto também na parte da publicação. Da orientação também, né? Quando vocês falam ter um bom convívio, a gente sabe que quantas vezes a gente já não ouviu histórias de alunos que desistiram. Eu já vi alunos muito bons na área da pesquisa, assim, que se tornariam pesquisadores incríveis, que no final falam, eu não aguento mais, porque o orientador acabou com ele. Então,
eu acho que tem esse lado. Claro que a gente também não pode ser ingênuo e achar que só o orientador é ruim e os alunos são bons. Não, tem alunos ruins também, mas acho que são pontos exatamente que vocês falaram sobre incentivo, a gente não é valorizado. É uma área muito sofrida também, né? Convenhamos, porque, pô, quanto tempo a gente demora para a gente poder ter uma renda bem? É uma área que para você ter um retorno, você demora muito. Então, acho que são vários pontos que vocês comentaram e isso é muito interessante, né? Vocês já pensaram em desistir em algum momento? Ah, sempre. Inclusive agora, eu queria Não, notar. gente. Não, brincadeiras à parte. Mas sim, eu acho que é natural e eu acho que não é só da carreira acadêmica. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, repensa assim, ai, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu tô no caminho certo? Eu acho que tem mais a ver com a vida, no geral, né? Mas algumas vezes a gente se sente frustrado, o experimento não dá certo. E muitas vezes não dá certo porque a ciência é isso mesmo. Então, às vezes a gente não tem como explicar alguma coisa, não tem como fazer um experimento, ou, igual o Daniel falou, quantas vezes a gente se programa para fazer uma coisa, um projeto legal, não tem verba para comprar um kit que a gente precisa, a gente tem que usar reagente vencido. Já aconteceu. E daí não dá certo, a culpa é sua. Então, daí, isso balança, mas no fundo a gente repensa e fala, só foi um dia ruim. De tantos outros, né? Nossa, mais um dia ruim, eu tô somando. Eu acho que eu nunca passei por um momento de pensar, olha, quero desistir agora. Porque eu sempre penso, eu já passei por tanta coisa, então eu não vou desistir agora. E à medida que a gente vai caminhando, a gente percebe que, apesar das dificuldades, a gente também cria experiência. Então, coisas que antes eram muito difíceis para a gente fazer, acaba se tornando mais fáceis por conta dessa experiência. Então, eu acho que a gente vai crescendo junto nesse processo e acaba até aprendendo a lidar com essas muitas frustrações que acontecem por aí. Eu acho que o pensamento em desistir faz parte de vários âmbitos da vida. Eu acho que não é singular a carreira acadêmica. Eu tenho vários colegas que são de outras áreas, que trabalham na parte de... trabalham em banco, né? Em outras áreas que também pensam a mesma coisa. Então, acho que essa parte o pensamento de desistência, eu acho que vem do autoquestionamento. De várias coisas, né? Talvez, assim, de não ser bom o suficiente, se eu tô no lugar certo. E vários outros âmbitos também. Pô, será que eu não conseguiria ter uma carreira mais tranquila? Às vezes eu tô procurando uma carreira mais tranquila. A gente sabe que a carreira acadêmica não é. Ela é várias coisas, mas tranquila ela não é. Então, eu acho que faz parte do processo e eu acho que até tem pontos positivos para esse autoquestionamento também. Não acho que é de todo mal esse pensamento, assim. Eu acho que realmente a gente tem que contemplar, por exemplo, até em coisas pessoais, em hobbies, às vezes a gente pensa em desistir. Pô, tô fazendo uma aula de, sei lá, aula de piano. Pô, será que cabe na minha vida nesse momento? Será que eu tenho que desistir para dar, para focar em outras coisas que talvez sejam mais importantes? Então, eu acho que é natural. Eu acho que a quantidade de vezes que a gente se questiona talvez seja muito grande na área acadêmica. Eu acho que esse pensamento de desistir vem muitas vezes. Né? É muito frequente. Mas acho que faz parte de ser cientista também, sobre isso, né? Sobre você se questionar e você pensar que as coisas podem mudar e você pode estar errado e você vai aprender com isso, então faz parte. E tem sentido o que vocês falaram, né? De o pensamento de desistir faz parte. E eu acho que é válido para nós, um momento da vida a gente pensar nisso, porque às vezes tá acontecendo muitas coisas que a gente vê, pô, mas será que é isso que eu quero passar? Não. Então, é o momento de eu mudar de área. E faz parte. Quantas pessoas? Que nem você comentou, Dani. Você começou com direito. Ou seja, você se questionou. Será que eu tenho que continuar nessa área? Então, ou seja, o momento de desistir estava ali. Sim. Você podia falar, não, eu continuo. Eu vou continuar pesquisando plasmídio à parte e continuo no direito. Por que não? Então, acho que é válido também. Apesar da gente, muitos alunos a gente vê que comentam isso. Pô, mas ficar pensando toda hora em desistir e tal. Mas é válido. Eu acho que é o momento. E quando você chegar no final, você vê, agora eu quero continuar ou não. Acho que isso faz parte. Acho que qualquer carreira, certeza que muitos profissionais pensam a mesma coisa. E aí, eu continuo ou não continuo, né? Então, acho que isso faz parte. Em algum momento, vocês chegaram a sentir a síndrome do impostor? 100%. Muitos. Nossa. Em muitas situações. Até eu penso e falo, calma, confia um pouco mais em você também. Você não chegou aqui por sorte também, né? Eu concordo que às vezes é necessário a gente pedir opiniões de outras pessoas porque a gente às vezes não confia em nós mesmos, né? Então, a nossa autoavaliação muitas vezes não é a mais correta. Então, eu sempre converso com os colegas de laboratório sobre isso e começo a confiar um pouquinho mais.
né? A partir de outras opiniões e como a Bianca disse. A gente não chegou por sorte e não se manteve por sorte. Foi por muito trabalho, muito suor. Então, a gente tem que reconhecer café. um pouco. Café é essencial, tá? Tirou o café da pesquisa. Exato. Muito Acabou o café. mundo, tá? Só pra deixar claro, qualquer instituição que não tiver café, acabou a pesquisa. Não tem como trabalhar. Eu já senti bastante. Hoje em dia eu sinto bem menos. Até porque tem alguns momentos na carreira acadêmica, pelo menos pela minha experiência, que você vai meio que sendo levado. Então, às vezes você entra num laboratório, vai fazer um IC, o orientador chega e fala, eu já tô com um projeto meio pronto aqui, você quer seguir com isso aqui? Então, às vezes você não escreve tanto. Óbvio que no final você tem os resultados, mas às vezes você vai sendo um pouco levado. E aí eu lembro que eu coloquei como meta para mim, se eu conseguir escrever o meu projeto de doutorado, submeter ele e for aprovado, chega. Eu acho que eu já posso me sentir tranquilo, perder essa síndrome do impostor e realmente sentir que eu mereço estar aqui agora. Legal. E o que vocês fazem pra não desanimar? Eu acho que é voltar, né, no início e relembrar qual é a nossa motivação. Então, por que que eu comecei? Então, o que que me move? No fundo, não é um experimento em si que define o que que a gente é ou o nosso mérito e tal. Mas o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando, pode de fato mudar a vida de pessoas. E é isso que me faz continuar seguindo em frente. A minha graduação, medicina veterinária, então, no meu caso, não são pessoas, são os animaizinhos, né? Então, eu me sinto muito grato por poder tentar contribuir com o tratamento de animais indefesos, seres indefesos, que estão doentes e que eles dependem, né, do nosso auxílio. Então, tentar contribuir com isso, com o desenvolvimento de novos tratamentos, é a minha motivação. E eu sempre tento lembrar disso, né? Então, nesses momentos de dificuldades que a ciência traz, eu tento sempre lembrar disso. É por isso que eu estou aqui e é para isso que eu quero continuar. Eu acho que a Bianca e o Jean colocaram muito bem. Acho que é realmente aquela questão de olhar para o passado e ver por que eu tô aqui hoje. Como eu cheguei aqui e olhar lá para frente e falar como é que era o meu sonho lá no começo de onde eu queria chegar. Será que eu não tô mais perto desse sonho? Será que eu não tô mais perto desse meu objetivo? E aí você mantém aquela constância e fala, bom, eu não posso parar agora. Preciso continuar, porque aquele sonho lá do passado precisa virar realidade. E eu tô no meio desse caminho. Pode ser que agora eu esteja num baixo, mas no momento eu vou subir de novo e vai dar tudo certo. Isso é interessante, né? Você transformar um sonho num objetivo, né? Porque, querendo ou não, é o objetivo que faz você levantar todos os dias e enfrentar todos os problemas. Que nem a gente mencionou, ficar pensando em desistir. É o seu objetivo de você olhar e falar, pô, mas eu não vou desistir, eu tenho algo para chegar, eu tenho algo que eu acredito, né? Eu quero salvar pessoas, ajudar os animais, eu quero poder fazer isso além disso. Então, é sair do sonho e virar um objetivo. E isso é com o tempo, a gente sabe disso, né? Um sonho virar um objetivo demora um pouco, mas é muito interessante ver, né, esse lado de vocês, de tipo, o que vocês fazem para não desanimar, né? Porque, querendo ou não, a área da pesquisa é uma área que desanima em muitos pontos. Não adianta a gente achar que, não, desanima, a gente tem um resultado e vai salvar vidas. Tá, mas para salvar vidas você demorou anos, então até chegar lá, em muitos momentos, surgem, né? Inclusive, até uma outra questão, né? Como vocês vão lidar, ou como vocês lidam com a pressão por resultados e publicações? A gente tem que aprender a lidar e se acostumar, porque vai existir sempre, mas eu acho que a gente tem que entender que o nosso mérito não é um resultado, não depende só disso, entendeu? E não é só porque você não consegue publicar ou não teve um resultado tão legal que você não é um bom cientista. Então, tem que internalizar isso dentro de você. É um pouco difícil, mas você vai conseguir. Eu acho que para tentar lidar é entender um pouco de contexto mesmo, sabe? Então, se a pessoa teve todos os recursos, todas as possibilidades e ainda assim não alcançou, aí eu acho que é um ponto negativo, né? Mas essa não é a realidade. Aqui, principalmente no Brasil, a gente tem muitos contextos que dificultam alcançar um sucesso, por exemplo, comparado com países mais ricos, né? Então, eu acho que a gente tem que perceber isso, a questão do contexto do laboratório, do nosso país, e não se cobrar tanto, né? Porque, às vezes, essa cobrança também acaba prejudicando a pesquisa. Eu concordo também com o que os dois falaram. Eu acho que essa parte que a Bianca falou, assim, a gente não tem muita escolha, né?
A gente tem que fazer isso, faz parte do nosso trabalho. Tem outros trabalhos que também têm outros pontos de pressão que a gente não tem no nosso. E a gente tem que aprender a lidar com a nossa realidade, né? A nossa realidade é essa. Eu acho que todo mundo que eu conheço que está na área da pesquisa tá porque quer. É muito difícil alguém cair, porque você tem que buscar muito para estar na pesquisa, porque não é fácil. Então, quem tá é porque quer, realmente gosta disso. Cair de paraquedas na pesquisa é muito raro, assim, você realmente... Paraquedas, concordo, é muito difícil. Nunca vi alguém falar, nossa, errei, eu queria fazer outra coisa, não era pesquisa. Não, é muito difícil, assim. Tem gente que faz mestrado e depois quer ser contratado, não segue na carreira acadêmica, nem na pesquisa, vai trabalhar numa empresa. Mas, assim, a gente... Claro que tem coisas do nosso trabalho que a gente não gosta. Por exemplo, essa parte de realmente estar sempre, constantemente sendo pressionado, tem que publicar, tem que... Isso realmente é muito cansativo e desgasta. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente consegue aprender a lidar com isso. E é muito o que o Jean falou também, vai muito de circunstâncias. Assim, a gente não pode ficar se cobrando tanto quanto uma pessoa que está num laboratório que tem verba infinita, que compra o kit no dia seguinte já está no laboratório. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com a nossa realidade. E a gente faz tudo dentro do possível. E isso é interessante você falar, porque já vi até pesquisadores comparando, mas lá fora eles fazem isso, nós temos que fazer aqui. Pô, mas dá, lá fora... Estrutura, né? Já vi muita gente falando isso, tipo, lá fora eles publicam 3 por ano, vocês têm que publicar também. Não, mas eles conseguem, pô, a gente pede um reagente, como vocês falaram. Tem reagente que a gente pediu, tá 6 meses demorando. E eu dependo desse reagente para publicar, então, ou seja, como que eu vou publicar 3 vezes no ano se um reagente já está faltando, né? Então, tem essa questão. E vocês conseguiriam falar para nós um erro memorável que aconteceu com vocês na pós e que vocês aprenderam com isso? Eu tenho um erro um pouco engraçado, mas eu estava já no final do doutorado, então eu já tinha passado por muitas coisas na pós-graduação. Foi uma semana caótica na minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Sabe, aquela semana que vai se arrastando e no dia eu não tinha dormido bem, acordei atrasada, daí fui pro laboratório, já cheguei atrasada, tinha experimento, um monte de coisa para fazer, daí precisava ir pro citômetro, daí a pessoa que ia usar o equipamento antes de mim atrasou também, que me atrasou mais. Eu sei que chegou no final do dia, virou uma bola de neve, né? Eu só precisava correr um gel de eletroforese. Era a coisa mais simples que eu precisava fazer. E, não sei para quem não é da área, quando a gente entra no laboratório de biologia molecular, o gel de agarose é a primeira coisa que a gente aprende. Assim, o básico. E eu coloquei o gel para correr às 6 e pouco da tarde. Deixei lá, ele precisava correr durante 1 hora. Fui fazer outras coisas. Quando deu umas 7h30, fui pegar o resultado. Eu tinha trocado os eletrodos. E minha amostra tinha corrido pro outro lado e eu perdi tudo. Quem nunca passou por isso? Não queria dizer nada, não. Daí eu fiquei assim, gente, eu tô no final do doutorado. Eu faço coisas muito mais complicadas. Como que eu fui errar numa coisa tão besta, tão... E daí eu aprendi que, de fato, o descanso não é um luxo, é necessidade. Então, durma enquanto eles dormem. Uma coisa que eu lembro foi que é mais ou menos o caso da Bianca. Às vezes, quando a gente está cansado e tem essa questão dos prazos e tá com pressa, a gente acaba errando no mínimo, né? Na coisa básica. Então, uma vez eu estava carregando 5 placas de cultivo celular, uma sobre a outra, e eu, com pressa, acabei derrubando uma das placas. E das 5, eu poderia derrubar 4, que eu já tinha finalizado o experimento, mas eu derrubei justamente a que eu não podia ter derrubado. E foi muito triste. Então, eu perdi um experimento, eu tive que refazer, porque além de ter derrubado, eu tive o azar de ter derrubado justamente a placa que eu não podia derrubar. Foi triste. Teve uma vez que a gente estava até com um colega nosso lá do laboratório, o Arthur, e a gente estava fazendo um experimento que a gente precisava fazer uma clonagem. A gente fez a clonagem, foi 1 semana de protocolo, né? Basicamente segunda a sexta, assim. Fez a clonagem, aí fomos fazer uma MID para purificar o plasmídio, né? Para extrair o plasmídio das bactérias, né? Transformamos essa clonagem, aí fomos fazer a MID. E aí no final da MID a gente já estava terminando, a gente foi colocar a coluna na bomba de vácuo. E o Arthur, ele esqueceu de ligar a bomba de vácuo. E aí ele falou assim, mas é só mexer aqui nessa mangueirinha que vai começar a descer. E aí ele tirou a coluna da MID da bomba do vácuo e escapou tudo. Vazou toda a MID e foi tudo embora. Não, protocolo de 1 semana. Foi embora. Acho que nesse momento você pensa em desistir. Não é pra mim, eu vou embora, pelo amor de Deus. Eu vou fazer direito.
Gente, mudando um pouco de assunto, a gente vê muitos colegas nossos, né, querendo ir pro exterior, até pelas condições, a gente entende, mas assim, o que vocês acham que o Brasil tem, assim, de capacidade para poder reter, né, esses pesquisadores, reter vocês para ficar aqui e vocês, né, até gerarem crescimento pro país, né? Tipo assim, o que falta pro Brasil ter, pros pesquisadores quererem, né, desenvolver pesquisa aqui mesmo? Eu acho que falta ainda investimento e valorização dos pesquisadores mesmo. Porque uma coisa que é muito diferente fora do Brasil é que a pós-graduação é vista como um emprego, né? Então, você tem benefício, você tem previdência, então é totalmente diferente. Agora aqui, até o pós-doc, você continua sendo estudante. Só uma bolsa, né? É, Tipo uma assim, bolsa, você muito não tem... desvalorizado. Você não é visto como um trabalhador. Então, isso é o principal problema que eu vejo. E é justamente por o motivo de que muitas pessoas vão embora. Sim. Eu concordo, né, com a Bianca. Então, essa questão de falta de perspectiva, de reconhecimento é muito prejudicial. E por sabermos que existe um maior reconhecimento no exterior, isso acaba nos motivando a ir para fora, né? Mas um outro ponto que eu acho que também tem relação a isso seria a questão de indústrias, né, que consigam absorver esses profissionais, né, que muito capacitados para retê-los aqui. Então, muita gente termina o doutorado, faz um pós-doc, mas acaba não tendo um mercado de trabalho que absorva todas essas pessoas, né? Então, isso também acaba fazendo com que as pessoas vão embora. Isso é muito real. Uma vez eu trabalhei para uma empresa de biotecnologia, né? Que fazia células-tronco para os pets, né? Cachorro, gato e alguns equinos também. E aí a minha chefe chegou a falar que, tipo assim, se eu fizesse doutorado, porque eu só tenho mestrado, né? Eu não ia mudar nada lá dentro da empresa. Tipo assim, não adiantaria eu fazer o doutorado, porque ela não conseguiria pagar o valor que um doutorando merece na empresa dela, entendeu? Então, tipo, isso acaba sendo muito desmotivador, né, pras pessoas, tipo assim. Porque ela pensa, pô, quanto mais eu fizer de graduação e tudo, melhor eu vou receber, melhor vou ser reconhecida. E, infelizmente, muitas empresas brasileiras não veem isso, né? Preferem, sei lá, contratar vários técnicos, não, né, diminuindo os técnicos, mas do que contratar pessoas muito especializadas para não ter muito gasto, né? Eu acho que tem pouco a se adicionar ao que já foi falado, mas realmente, além de concordar com tudo, né, que falta esse investimento. Então, assim, poxa, eu tô no Brasil, quero fazer pesquisa no Brasil, mas retomando aquilo que a gente já falou, quero comprar um equipamento. Pô, não tem verba, não dá para comprar esse equipamento. Só tem esse equipamento em outro país, ou às vezes você quer comprar um reagente, aquela mesma coisa, vai demorar 6 meses para chegar. Então, acho que falta esse investimento, não só de dinheiro, mas também dessa parte de acesso a coisas, ter acesso. Poxa, por que demora 3 meses para importar um kit, 6 meses para importar um kit que às vezes vem lá dos Estados Unidos? Não dá para fazer isso ser mais rápido, esse processo ser mais rápido? Também essa questão de mercado. Teve até uma vez, logo que eu terminei o meu mestrado, que eu estava procurando um emprego também na área. E aí eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz, uma das moças falou assim, é até melhor você não ter doutorado, que na época, né, eu ainda não tinha entrado no doutorado, porque na nossa área aqui, na nossa empresa, é até mal visto, porque a gente não contrata gente com doutorado, a gente só contrata gente até mestrado. Nossa. Porque, como ela falou, a gente não tem verba para pagar gente com doutorado, então a gente só contrata gente com mestrado. A gente dá preferência mesmo. Então, assim, falta esse mercado de trabalho especializado, qualificado e o reconhecimento também. E é interessante vocês falarem disso, porque quando a gente começa nessa área, a gente acha, nossa, eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, pós-doutorado, e eu vou ter um emprego. E a gente vê que quando a gente termina, a gente não tem. E a gente não consegue. Tem até um caso de uma moça que estava fazendo pós-doc com a gente. E ela falou, vou procurar emprego, vou terminar e vou procurar. A bolsa dela acabava em março, a gente estava em setembro. Eu falei, então você já vai procurar? Ela falou, não, vou esperar mais próximo. Começou a chegar próximo. Fevereiro, ela falou, vou mandar currículo. E não achava emprego. Porque aquela velha história, a gente tem que pensar também que, assim como você, tem outros se preparando. Então, quando ela concorria, tinha pós-doc, ela tinha muita capacitação, outros também tinham. Então, não é simplesmente eu vou mandar currículo e vou ser contratado no dia seguinte. Então, é exatamente isso. Tem que ter um mercado para nós. E a gente está vendo que não está tendo. Ao mesmo tempo, tem e não tem. Tem empresa que não contrata exatamente porque vai gastar mais, ela não vai contratar. E cadê as outras empresas que podem contratar? Sem contar que na área também da pesquisa, ainda não é tão bem visto alguém terminar mestrado e doutorado e ir para a área de indústria.
né? Isso é bem mal visto na nossa área. E é engraçado, porque a área de indústria tem muito pesquisador e desenvolve muita coisa, mas a gente sabe que na nossa área não é tão bem vista, assim. O pessoal não vê com bons olhos. Ah, você está terminando pós-doc, então você vai dar aula. Não, eu vou para a indústria. Ah, então... E justamente, algumas empresas ainda não veem também a carreira acadêmica como uma experiência. Sim. Então, às vezes, você tem mestrado, doutorado e vai procurar um emprego, eles falam, mas você nunca trabalhou? Aí você fala, então... Não, tudo isso é trabalhoso. Isso que é ruim, Deu porque trabalho. é 2 anos de mestrado, 4 de doutorado e vamos vai. Pô, pós-doc, 3 anos. Ou seja, olha o quanto de tempo que a gente se dedicou ali e no final a gente pode não ser valorizado. E sem contar que o retorno é muito lento. Você vai ter depois o pós-doc e olha lá ainda, porque muitas vezes você tem que formar sua carreira ainda. Porque para quem tá ouvindo... terminou o pós-doc, você não tem carreira, na verdade. Você não formou sua carreira, você vai se formar depois, você vai formar sua carreira de pesquisador. Então, isso vem essas dificuldades, né? E vocês pretendem continuar na carreira acadêmica, ou seja, pensando em dar aulas apenas, ou só pesquisa, ou seja, sair dessa área de dar aulas, só investir em pesquisa, ou os dois, fazer a parte de instituições, né, numa instituição de ensino, dar aula e pesquisa ao mesmo tempo? Eu penso nos dois, assim. Eu gosto muito de pesquisa, então gostaria muito de continuar nessa área de pesquisa, mas também eu acho que a parte de carreira acadêmica é muito importante. Então, a gente precisa formar novas pessoas, motivar, instruir e passar o conhecimento adiante, né? Então, os dois. Eu também, eu tenho essa intenção de seguir dando aula e também a parte de pesquisa e, se possível, também juntar a parte mais de estudos clínicos com os pacientes veterinários. Então, seria algo muito legal, assim, que eu tenho para o futuro, que eu tenho essa intenção de seguir. Quando eu entrei na graduação e até o meu mestrado, eu queria só pesquisa. Eu não queria dar aula, eu não queria seguir por esse caminho. Mas aí, depois no doutorado, graças à professora Roberta, né, ela abriu minha mente, assim, abriu caminhos, me deu oportunidades aí para docência e hoje eu sou apaixonado também por dar aula, então eu quero muito seguir nesse caminho de pesquisa e academia dando aula. Então, professor pesquisador. Legal, e é interessante ver vocês com o foco de querer passar conhecimento, né? A gente sabe que nem todo professor sabe passar conhecimento e gosta disso. A gente já... Com certeza já tiveram aula na pós, que vocês viram quanto de professor que tem conhecimento, mas você vê claramente que ele não quer estar ali, ele não gosta de estar ali, e ele está ali por obrigação, a gente sabe disso. Então, é legal ver novos profissionais, pelo menos ter essa intenção de, tipo, pô, eu quero passar conhecimento. Exatamente tudo que a gente discutiu, de pensar em desistir, de passar isso para o aluno, pô, é normal. Até na faculdade, vocês vão pensar em desistir, é normal. Entendeu? Eu tive um professor disso, que eu tive aula de anatomia, e todo mundo foi mal, ficou chateado, ele era professor de anatomia, ele falou, gente... Primeira prova de anatomia, eu fui mal, fiquei com vermelho, cheguei em casa e chorei. E ele era professor de anatomia, então ele falou, é normal, é a primeira prova, vocês não sabiam como era a prova, vocês ficam nervosos, é normal, não fiquem assim, tá? Vocês vão se recuperar. E realmente é isso, ou seja, um professor de anatomia, estava dando aula de anatomia, ele falou, eu chorei na minha primeira prova que eu tirei vermelho. Então, é isso, é superação, a gente vai chorar, a gente vai ter desafios e no final a gente vai falar, caraca, mas eu cheguei até aqui, consegui, que nem vocês falam, pô, eu conquistei. Eu mereço estar aqui, eu olho tudo que eu passei, então acho que isso é interessante. E mudando um pouco de assunto, a gente sabe o quanto que a ciência é difícil de explicar, né? Principalmente para as pessoas próximas da nossa vida, né? Familiares, avó, pai, mãe, né? Quando te perguntam o que você faz, a gente fica, tipo... Como é que eu explico, né? O que eu faço? Minha avó mesmo até hoje não sabe o que eu formei. Eu falo que eu formei em biotecnologia, ela fala, ela formou em bio alguma coisa. Mas assim, de uma forma bem rápida, como é que você explicaria para um parente, assim, bem próximo, o que é terapia gênica? De uma forma simples, como se fosse para uma criança, entendeu? Bom, eu costumo fazer uma analogia de que, se for para explicar, né, que o nosso DNA é como se fosse um livro, um manual de instruções da vida. Então, lá tem todas as informações que a gente precisa. E um gene é como se fosse um capítulo daquele livro. Então, é um capítulo importante que tem uma informação ali. Só que algumas pessoas têm algumas doenças que, por algum motivo, teve um erro de impressão naquele livro. Então, às vezes... um capítulo veio duplicado, então tem 2 capítulos 2. Mas outras, um capítulo veio faltando, então do capítulo 1 pulou para o 3. E às vezes no meio do capítulo tem uma palavra escrita errada.
É só uma palavra, mas isso já pode gerar uma doença. Então, o que é a terapia gênica? É tentar corrigir isso. Então, a gente produz esse capítulo que está faltando no laboratório para entregar para a célula, ou então, aquele capítulo que está a mais, a gente risca, porque aquela informação não precisa ser lida, ou a gente desenvolve alguma ferramenta para ir lá naquele trecho errado e corrigir, apagar e reescrever o que está escrito errado. Então, essa é a ideia de terapia gênica, é corrigir o que está lá na raiz do problema. Então, é tratar a doença em si e não o sintoma. Ai, muito bom, amei, gente, essa explicação. Inclusive, vou usar pra minha filha, quando ela quiser. Vamos ver como que eles se superam nessa. Essa eu Quando gostei. ela quiser saber como é que é falar do livro. Eu gostei muito dessa analogia, vou passar a utilizá-la também. Vou dar os créditos. E, no meu caso, eu gosto de falar como se o DNA... né, que toda célula tem um DNA, e esse DNA é como se fosse o computador, o cérebro de uma célula. Então, quando a gente trabalha com uma terapia gênica, a gente, no geral, envia um comando novo para esse cérebro executar. Né? Então, a partir do momento que a gente envia esse comando, o cérebro interpreta e faz o que a terapia está mandando com que ela faça. Então, se for para corrigir um gene, se for para executar um novo gene, esse cérebro ele recebe essa informação através da terapia que está sendo desenvolvida. Tem uma analogia, né, uma metáfora que eu gosto bastante, que, se eu não me engano, é da Sociedade Americana de Terapia Gênica e Celular, que é basicamente, se o DNA é como se ele fosse a planta de um prédio, no sentido planta de engenharia, de arquitetura, né? Se o DNA é a planta de um prédio, a terapia gênica visa olhar essa planta, procurar as falhas e os erros no desenho e conseguir refazer, corrigir esse desenho para que você consiga fazer com que o prédio fique com uma estrutura boa, sólida e forte, né? Então, acho que é uma definição, mas eu gostei bastante da definição. Eu já tinha visto uma definição que usa, assim, é como se fosse um arquivo de Word, né? O DNA é como se fosse um arquivo de Word com várias palavras, e aí você consegue dar, por exemplo, um Ctrl F, procurar palavras específicas e consegue modificar, né? Mas essa do livro é muito legal também. Não, ela arrasou. Na primeira, se fosse eu que tivesse que responder, eu já ia parar. Falar, nem vou responder, ela tá tão boa, qualquer coisa que eu falar não vai se encaixar num livro. Só se eu falar, é um segundo livro que você... Isso minha avó ia entender, com certeza. E se vocês pudessem voltar no tempo, ao primeiro ano de graduação, e dar um conselho para vocês mesmos, qual seria? Bom, seria... Primeiro, descanse. Segundo, confira de novo antes de pipetar. E terceiro, confia mais em você mesmo. E eu acho que o que eu já citei antes, que seria de reconhecer o seu percurso, sabe? Porque eu tive muita dificuldade nesse meu início, porque eu chegava no laboratório e todo mundo sabia que era um cultivo celular, já tinha trabalhado com células, e eu nunca tinha visto isso, né? Eu conhecia a parte clínica. Então, eu acho que a gente tem que se contextualizar, ver tudo que qual foi a trajetória que a gente teve e, claro, sempre buscar se superar e aprender coisas novas. Mas ninguém nasceu sabendo de nada, então a gente também está tendo essa oportunidade de aprender coisas novas. Você mencionou essa questão do professor, né, de anatomia. Eu estava lembrando de uma história agora que você fez essa pergunta. Logo que eu entrei na biologia, a primeira prova que eu tive foi de química. E eu lembro que eu saí dessa prova e falei, nossa, eu bombei, tirei 0 nessa prova, foi muito mal. E aí depois eu recebi a prova e tinha tirado 8. Eu falei assim, nossa, como assim? Então, eu acho que o conselho que eu daria para mim mesmo é, não desista, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, não precisa se preocupar tanto, assim, as coisas vão se encaixando. Legal, e essa que o Jean falou é muito interessante, ninguém nasce sabendo. E muitas vezes a gente olha para os professores, para os nossos orientadores, e a gente fala, nossa, eles não erram. Muito pelo contrário, eles erram. E eles erraram até chegar ali. E eles ainda erram, porque é natural. Todo mundo erra, a gente sabe disso. A pesquisa é feita de erros. Apesar de todo mundo olhar e falar, nossa, vocês acertaram. Mas a gente teve que errar muito. Então, a pesquisa é feita de erros. Então, acho que é exatamente isso que vocês falaram. Tipo, ninguém nasce sabendo. A gente tem que correr atrás. E é normal a gente errar. E mesmo quem está no pós-doc, a gente vai errar. E a gente vai terminar do pós-doc, a gente vai errar também. A gente vai continuar errando sempre. E agora uma pergunta. Se sua pós fosse um filme, qual filme seria e o nome deles? O que vocês pensariam? Missão Impossível? Ela foi boa. Ela foi boa. Olha, não sei dizer. Mas seria algo mais no sentido de uma vida cheia de altos e baixos. Acho que tem algum filme com esse nome. Tem. Existe.
À espera de um milagre. 1 e o 2, se tiver o 2, eu tô esperando. Lançado lento nos cinemas. Nossa, é muito bom. Gente, pessoal, foi um episódio incrível. Obrigado por abrirem tanta sinceridade da vida real da pesquisa de vocês. Verdade, vocês representam uma geração inteira de cientistas, né, que estão construindo o futuro da terapia gênica no Brasil e no mundo, né? Então foi inspirador ouvir cada história. E para quem nos ouve, sigam o Intergen nas redes sociais para acompanhar novidades, conteúdos e mais conversas como esta. Esse foi mais um episódio do Gin Talks. Até o próximo.